Eu preciso conversar um negócio com vocês, porque a pessoa que trabalha na internet, ela não tem tempo nem pra morrer. Ontem eu estava estilhaçado, permaneço, né? Estou com uma dificuldade incrível pra respirar e pra falar ao mesmo tempo. Bronquite atacada, eu tô com aquele tempo verbal à la Peter Jordan, já viu, Barros? Que ele faz isso às vezes também. Fala uma coisa e... A diferença é que ele tem 100 anos, né? Vocês já entenderam como é que eu tô, certo? Então se eu desmaiar no meio da gravação do vídeo é porque eu fiquei sem oxigênio. Ave Maria! Mas falando sério, bicho, pega a bolinha, bota no chão. Me desculpa se eu estiver ofegante, a bronquite tá muito atacada. Já estou medicado, tá bom? Eu fui no hospital, tava lotado pra cacete. Não tive paciência de ficar esperando, porque também, né, eu já sabia mais ou menos o que seria dito. Voltei pra casa e tô fazendo o tratamento que normalmente eu faço, tá bom? Então, me perdoa se a minha voz estiver esquisita, se eu estiver puxando o fôlego toda hora. É porque verdadeiramente eu tô com muita dificuldade de falar e respirar ao mesmo tempo. E vou pedir pra Duda também tirar esses respiros, tá bom, Duda? Já que você vai editar isso aqui, ainda que brevemente, dá um talento aí, me ajuda nessa questão, tá? O que acontece? Eu estava aqui jogado no canto em plena segunda-feira assistindo uma maratona de filmes que eu já te conto ao vivo. Cola comigo na Roda Gigante. Você sabe que nesse canal aqui nós temos live toda terça, quinta e sábado às 19 horas. Você sabia disso? Pois muito bem, marca aí na tua agenda, não sei se você já participou. Toda terça, quinta e sábado, que horas, Barros? 19 horas. Pontualmente, a gente nunca atrasa. Hoje à noite, eu te conto tudo que eu assisti no domingo, que foi minha folga, e tudo que eu assisti ontem, que não foi folga, foi falta. Tava muito mal, eu tava muito pior do que eu tô hoje, com relação a essa coisa de falar e respirar ao mesmo tempo. E eu jogado no sofá, bicho, tava assistindo, terminando a segunda temporada de Jujutsu. Olha que falta de vagabundagem numa segunda-feira, um velho de 41 anos, pai de família, vendo anime, mas nem pra morrer a gente tem paz. É aquela história do jogo Among Us. Você morreu, continue trabalhando. Lembra dessa época, Barros? Lembro, porra, que saudade. Mas aí, muito bem, eu estava tentando não morrer no sofá da residência quando de repente abro o Twitter e está lá. Mentira, volta pra trás. Abro o nosso glorioso grupo do Telegram, que inclusive tem 1.700 pessoas. Você faz parte do grupo? Se você ainda não tá no grupo do Telegram, entra lá com a gente, que é muito legal. Sempre alguém faz questão de me marcar em algum tipo de desgraça que esteja acontecendo, e no caso eu me refiro a esta merda dessa postagem da página fan account, né, cara? Eu já fiz até um vídeo a respeito da maldição das fan accounts, que são aquelas páginas que fingem à primeira vista fazer parte de alguma coisa da qual elas não têm nada a ver e usufruem da fama de certas empresas para construir algum tipo de reputação na internet que nem é delas. E no caso da DC Lixo, pô, a gente já fez vídeo a respeito dessa maravilhosa página aqui no YouTube também. O que teve sobre... Teve quadrilogia Gaiola das Loucas. Teve um outro vídeo que eu fiz só sobre a própria DC Lixo. É um perfil horroroso, militante, progressista, disfarçado de cultura pop, disfarçado de conteúdo de super-herói, que pegou uma thumb minha e do educadíssimo, incrível, gentil e talentoso engenheiro Léo e botou distorcendo completamente o que a gente estava falando no vídeo. Inclusive, se você tiver dúvida, a íntegra desse podcast que eu fiz na semana passada junto ao engenheiro Léo, tá lá no canal do Redcast. Foram mais de 3 horas falando de cultura pop, mas falando também do Superman. Porra, quantos vídeos de Superman eu já fiz aqui nesse canal falando que eu adorei o filme, que eu não achei ele woke, que eu não vi tantos problemas quanto estão dizendo por aí. Inclusive, entre os nerdolas, provavelmente eu fui o que mais gostei. Não fui. O Wagner gostou mais do que eu. O Wagner deu nota 10, não foi, Barros? Ele exagerou, ele deu uma nota bem alta lá, né? Mas com certeza eu não fui um daqueles que mais criticaram e, inclusive, mesmo o ponto mais agressivo de discordância desse filme, que é a questão do roteiro com relação ao pai biológico do Superman, mesmo essa ruptura com a questão do Jor-El, que eu achei uma porcaria, eu não cheguei a caracterizar isso como woke. Pra mim, este Superman não é woke e este filme
filme não tem lacrate, pelo menos não tem traços assim tão exuberantes, né? Daquela lacração marota, Marvel, sabe? Que a gente tá acostumado a ver. Então eu não falei nada disso e essa porra desse perfil fez questão de fazer uma postagem dizendo o seguinte, presta atenção. James Gunn sobre o Superman ser ou não ser o woke. Aspas para James Gunn. Ouvi pessoas dizendo que o Superman era o woke, também ouvi muitas dizendo que não era. Fico curioso para saber o que no filme é considerado o woke. E aí depende de interpretação, tá bom, senhor James Gunn e senhor DC Lixo? Mas conforme eu já disse para vocês, eu não achei este Superman woke. Caralho, quantas vezes eu vou ter que dizer? Se você assistir a minha participação no Redcast, você vai perceber que em diversos momentos eu falo que o Superman é beta, que o Jimmy Olsen é Shed, mas eu tô brincando, é em tom de piada, eu tô fazendo graça e muitas vezes prevendo o argumento que o nerdola mais raiz costuma fazer, só que esse, por sua vez, de vez em quando, tá? De maneira um pouco mais séria. Então eu tô brincando com isso, eu tô tirando um sarro. É muito imbecil você ter que explicar uma piada, porque aí acabou a piada. Sabe, quando você faz um humor, né? E você tem que explicar que aquilo foi uma piada, acabou, a piada morreu. Mas segue o James Gunn. Para mim, é uma história sobre gentileza. Esse é o centro do filme. É algo em que todos podemos agir, ser gentis. E onde isso leva? Bem, isso influencia em como você vota? Com certeza. Influencia tudo? Sim. Influencia até o número de pessoas morrendo por causa de brigas no trânsito? Isso aqui é a palavra do James Gunn, não é a minha palavra, tá? Também, todas essas coisas são afetadas se as pessoas passarem a valorizar a gentileza. E eu tenho um dito, um provérbio chinês muito antigo que eu inventei, que eu costumo dizer, já até expliquei isso ao vivo algumas vezes, tá? Que gentileza, além de gerar gentileza, gentileza gera lucro. E eu aprendi isso, tomando muita bambuzada na vida, sendo muito feito de trouxa, né? Sendo enganado por diversas pessoas, inclusive na internet, aí no começo dos pelo menos 12 anos que a gente tá por aqui enchendo o saco. Você pode ter certeza que eu sou uma das pessoas mais a favor da questão da gentileza e eu achei super bonitinho isso o que o James Gunn falou nesse texto também. Uma outra vírgula ali, talvez eu discorde, talvez não, mas caralho, o que tem a ver botar eu na thumb com o engenheiro Léo, nós dois com o negócio do programa, que não tem nada a ver com essa história? Você, universo desse lixo! Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Giga e acabei de me acalmar com o Barros. Fala galera, beleza? Quem fala é Fanaccount de Barros, tudo bem com vocês? Fanaccount é uma desgraça, isso é uma parada que o Twitter tem que ficar de olho, isso é um negócio que deveria acabar. Eu tô brincando, não tem que acabar, obviamente que não. Só que essas pessoas que conduzem boa parte dessas páginas, elas estão o tempo todo induzindo, né, e inserindo militância. Olha, eu acho que tem que acabar sim, tem que acabar ou não tem que acabar, Barros? Tem que acabar. Porque os caras não têm responsabilidade nenhuma, eles queimam o filme de uma empresa linda como é a DC Comics. Eu sei que lá tem lacrate pra caramba, assim como hoje em dia, infelizmente, também acontece na Marvel. Só que a maior parte do pessoal que segue páginas como esta merda dessa DC Nauta, eles acham que estão seguindo um perfil oficial da DC. Eu sei que se você for na descrição, tá escrito que é conta de fã. Alguns. Essa bosta aqui deve estar escrito que não é uma conta oficial. Só que o afegão médio, ele é um exemplo? De quem? Nação Marvel. Essa não diz que é uma Não diz que... Então vai ver que ela é oficial mesmo, tô brincando. A maioria do afegão, a galerinha, o gamer médio, o japonês médio, eles seguem esse tipo de perfil achando que estão acompanhando uma fonte oficial de informação daquela empresa. Eles não se atentam aos pequenos detalhes que qualquer Zé Bunda pode criar uma porra dessa daqui e sair falando que, olha, eu sou o novo decenauta, foda-se, não quer dizer nada isso, porque você não precisa licenciar, você não precisa de autorização, você simplesmente vai lá e cria uma conta paródia e sai falando um monte de merda como se fosse... Do que nós estamos falando mesmo? Calma.
respira. Tá muito difícil de falar e respirar ao mesmo tempo. Todos concordamos então com o fim das fan accounts, é isso, Barros? É o fim da casa, tem que acabar. Eu não sei se tem algum brother meu que tem alguma fan account que seja de verdade interessante, mas com relação a esse tipo de lixo aqui, realmente seria... Se ela se denomina como uma fan account e não como um perfil oficial, aí a gente pode até repensar. Então entre em contato com o Barros aí que ele vai ser o responsável pela decisão, tá bom? A lei tá na mão do Barros, ele ainda não tramitou e julgou direitinho, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas veja bem, voltando para a questão da postagem que a Universo desse Lixo fez questão de mexer comigo quando eu estava morrendo aqui no conforto do meu sofá, já vou dar uma olhada em outros prints com vocês, mas antes disso, recadinho especial. Todos os dias inúmeros brasileiros entram em financiamentos com 30 anos para pagar. Entram em consórcios acreditando em falsas promessas ou perdem dinheiro acreditando em investimentos ruins. Isso acontece porque 90% das pessoas acreditam em estratégias que elas encontram na internet e em qualquer lugar. Por este motivo, o Cleverson, nosso consultor patrimonial e financeiro, desenvolveu a metodologia NERD, o Norte Estratégico de Renda e Diversificação. E inclusive, Cleverson, essa sigla ficou simplesmente incrível. Com o Cleverson, você vai vencer as armadilhas do mundo financeiro, então aproveite a consultoria 100% gratuita. Trata-se de um profissional com mais de 13 anos de experiência e uma carteira com mais de 80 milhões em créditos administrados. O Cleverson vai te apresentar ótimas opções de investimentos com alta rentabilidade de até 2% ao mês. É claro que o link do Cleverson já tá aqui fixado pelo barrinho no primeiro comentário, então aproveita, clica lá, dá uma olhada e eu quero te fazer 3 convites. O primeiro convite é para você apoiar o canal do YouTube do Cleverson, o nosso consultor nerd, que trouxe uma proposta nerdola e diferenciada, mostrando questões do mundo financeiro atreladas à cultura pop. O segundo convite é para você seguir o Cleverson no Instagram, então tá aqui na tela, ó, @Cleverson o consultor. E o terceiro convite é para reforçar que o link tá lá, não esquece, tá ali no comentário fixado, conheça a metodologia nerd. Eu tenho certeza que o Cleverson vai te dar a atenção que você precisa para encontrar o melhor caminho financeiro da sua vida. Perfeito, agora que você voltou aqui comigo e provavelmente já me perdoando por não ter postado vídeos ontem na segunda-feira, acabou saindo conteúdo só no canal de cortes, desculpa, tá bom? Mas é por conta dessa coisa da bronquite e tal, tô bem atrapalhado aí com tudo, ó. Mas se tudo der certo no decorrer da semana, eu vou entregando os conteúdos que ficaram faltando também e com certeza esse aqui não era um deles. Tem anime pra entregar, tem review pra entregar, tem um monte de coisa. Vamos distribuindo conforme a respiração for voltando, tá bom? Vem dar uma olhada nesses prints aqui. Então a bagunça começa justamente com o universo desse lixo, que é uma das fan accounts mais odiosas de toda a plataforma X, propagando esse print aqui com imagens. Eu acredito que o primeiro print seja de um programa ao vivo da Fox News, alguma coisa assim. Isso mesmo, isso. Foi naquela semana que o James Gunn veio a público falar que o negócio Superman do imigrante e tal. Perfeito. E aí o pessoal da Fox ficou muito bravo com isso, muito em cima disso, e com toda a razão, afinal de contas, James Gunn conseguiu ficar calado durante todas as eleições, aí bonitinho, fez uma campanha lisa. No último fim de semana, na reta final, ele acabou se atrapalhando e despertando a pulga atrás da orelha da direita, principalmente americana, tá? No Brasil nem tanto, mas a direita americana ficou bastante arisca com isso e tem motivo pra tanto, tá? Porque afinal, poxa vida, gato escaldado morre de medo de água fria, com razão também. O Universo Decenalta fez essa postagem, né? Print da Fox, o print da minha passagem com o incrível engenheiro Léo lá no Redcast, e eu fiz questão, porque assim, eu não posso interagir com esta merda desse perfil no Twitter porque eles me bloquearam, ok? Mas eu posso pegar o print que me mandaram, pelo menos, e utilizar o Twitter para tentar responder de alguma forma, tendo em vista que eles me bloquearam para continuar falando de mim, botando minha cara, me mostrando, digamos assim, ainda que seja como uma thumb, caralho, estão me usando de exemplo. E eu disse o seguinte, o seu comportamento de bisca não é nenhuma novidade aqui no Twitter Universo desse Lixo.
lixo, ao menos assista ao vídeo da próxima vez que compartilhar sua thumb, pois todos sabem que eu adorei o filme. Passei praticamente toda a semana passada fazendo vídeos elogiando o ótimo trabalho do sem vergonha e nada confiável James Gunn. Boa tarde. Eu vou pedir pra Duda colocar um caralhão de thumbs que a gente fez de vídeos a respeito do Superman, justamente mostrando o tanto que eu elogiei quando eu achei que devia elogiar e o tanto que eu cacetei quando eu achei que devia cacetar, porque pra mim é um filme nota 8, não é um filme perfeito, mas não chega nem perto disso, só que é um filme muito acima da média e que eu me diverti com a minha família assistindo. Inclusive, recentemente, meu irmão Wizardinho Bruno foi no cinema, assistiu, adorou o filme e me mandou um áudio todo felizão. Um beijo pro Bruno aí, um beijo pra todo mundo que se divertiu assistindo ao novo Superman e pra todos aqueles que não gostaram também. Tá tudo bem, isso aqui é cultura pop, certo? Certas coisas, certos critérios, não todos, são subjetivos e a gente tem o direito de discordar. A discussão nerdola fica muito mais divertida, principalmente pra quem assiste, quando existe discordância. E eu acho que a gente tá mandando muito bem com relação a isso. Como eu não tava podendo comentar na postagem, este rapaz, inclusive, muito obrigado, senhor João Leite, ele respondeu à postagem do Universo DC Lixo dizendo o seguinte: dá tempo de tirar o gigante Richard ainda, o cara falou justamente o contrário e justamente a semana inteira eu falei sobre o filme, elogiando todos os pontos que eu curtia e, já te expliquei, criticando as falhas que na minha opinião existem também. Aí eu disse o seguinte, retuitando o João, porque, a própria DC Lixo eu não consigo. A página Universo DC Lixo usa a minha cara numa postagem que eu não posso comentar. Isso é ser um perfil covardão de merda, aprendam. E por que eu tava dizendo isso? Porque 2 horas atrás eu tinha feito uma postagem no próprio Twitter reclamando de uma galera, porque agora tá na moda de novo, tá? Algum tempo atrás as pessoas começaram a perceber que eu bloqueio pessoas no Twitter com extrema facilidade. E por que é que eu faço isso? Deixa eu já me explicar, justamente porque eu tô criticando a DC Lixo por ter me bloqueado, mas eu vou explicar pra você, você vai entender o contexto, tá? Quando eu abro o Twitter, eu tenho você também, qualquer pessoa, tá? Sobe um número de notificações e quando eu abro pra ver as notificações, eu costumo ler todas que tem texto. Porque às vezes eu pego assunto pra vídeo, às vezes eu fico sabendo de algo que eu não tava sabendo, eu leio todas as minhas notificações porque o Twitter pra mim é um instrumento, é uma ferramenta de trabalho. Quando tem um ou outro perfil aleatório, ok? De pessoas que eu não faço ideia de quem sejam, que me marca mais de 1, 2, 3 vezes, ou me espetando, ou me xingando, ou me falando uma besteira, me desrespeitando ou me distratando de alguma forma, eu bloqueio por quê? Simplesmente para otimizar o meu tempo dentro da plataforma. Então, se eu vejo uma notificação sua falando merda 1 vez, 2 vezes, eu bloqueio porque eu não quero ver de novo. Eu preciso que o meu tempo dentro do Twitter seja produtivo, para que a gente consiga entregar 5 vídeos por dia, uma caralhada de coisas que eu faço. Eu não quero ficar perdendo tempo sempre com o mesmo bostinha me falando: Giga, você é filha da puta, hein? Giga, você é isso, isso aqui. E eu bloqueio mesmo. Agora eu aprendi que dá pra silenciar, viu, Barros? Acho que é até mais gostoso, porque aí não aparece a notificação, o cara nem fica sabendo, que eu bloqueei. Mas se a pessoa te marcar, aparece. Aí é foda. Porque no YouTube, desde que eu aprendi aquele negócio de ocultar o usuário, nunca mais eu bloqueei nem deletei. Inclusive, fica aqui um aviso pra quem talvez esteja oculto e ainda não tinha percebido. Eu tô ocultando gente pra caramba porque eu me divirto fazendo isso. Mas veja, eu bloqueio essas pessoas porque eu não quero mais ver a notificação. Em contrapartida, é óbvio que eu não vou ficar falando delas. Primeiro, porque eu não sei nem quem é, ok? E segundo, porque eu tenho outros assuntos pra tratar. Qual que é o problema do Universo Decenalta de ter me bloqueado e continuar falando sobre mim? É justamente esse. Se o Universo Decenalta tivesse me tratado como um desses aleatórios que eu tratei, e simplesmente me bloqueado e nunca mais tivesse tocado no meu nome, foda-se, vida que segue. Tem nada a ver com censura, tem nada a ver com liberdade de expressão. A ferramenta de bloqueio, ela prejudica a pessoa que tá bloqueando, porque sou eu que vou passar a ver menos da plataforma. Tá entendendo? Quem tá bloqueado consegue ver meus posts. Quem eu bloqueei, eu não consigo ver. Então eu estou delimitando a minha visão. Tem
nada a ver com censura. É que, puta, as pessoas são muito burras. E aí você tem que ficar... Não todas, tá? Você tem que explicar algumas coisas 1 milhão de vezes, porque existe um percentual realmente de seres humanos que se esforça pra não entender certas paradas que são óbvias. Ainda bem que na nossa bolha é um percentual muito pequeno, tá? De burro mesmo. Mas tem. Mas é um percentual minúsculo. Na nossa bolha é minúsculo. Mundo afora já não dá pra calcular tão reduzidamente. Então o que acontece? O meu problema com a DC Lixo é que eles me bloqueiam e continuam falando de mim, bicho. Eles bloqueiam a Linhagem Geek e continuam fazendo postagens sobre a linhagem. Caralho, aí é muita covardia, porque você não está tentando se livrar da pessoa, você está tentando se livrar da resposta. Você quer continuar latindo pra tua bolha sem que a pessoa que você tá difamando tenha recursos pra se defender perante ao teu público, sabe? Aí é um negócio realmente imbecil, bastante filha da puta, e que no YouTube, inclusive hoje em dia, tem dado até direito de resposta. É uma parada que, se continuar acontecendo, senhor Universo DC Lixo, acho inclusive é bom você já ficar esperto e abrir o teu olho, porque as pessoas podem começar a exigir de ti também no Twitter. Se você continuar me difamando, falando da linhagem, falando da Liga Nerdola, falando da galera em geral, mais hora menos hora, você pode acabar recebendo uma notificaçãozinha aí falando, ó, direito de resposta, viu, ô caralho, porque vocês estão fazendo postagem a respeito de quem tá cagando pra vocês e vocês bloquearam, vocês não permitem que a pessoa se defenda. Então, assim, o meu ponto era só esse. A minha revolta era apenas essa questão de que os caras me bloquearam, e até aí tudo bem, mas continuam falando de mim, bicho, a troco de nada, né? Eu quieto no meu sofá, tentando não dormir diante do episódio 3 de O Eternauta. Nossa, que sonífero, bicho! Olha, tem feito o mesmo efeito que Duna 2, mas desculpe, esquece isso aí. Alguns momentos depois, obviamente que diante da repercussão negativa, o Universo DC Lixo deletou a postagem. Meu irmão André Alba foi um dos primeiros que percebeu e disse o seguinte: apagou? Barros disse, pois muito bem, apagou, mostrando a postagem deletada. E o André, né, fez um comentário que simplesmente endereça isso aqui de maneira perfeita, dizendo um clássico coward. E esse foi o último print que eu selecionei, só para desabafar e mostrar aqui para vocês um pouco da idiotice que aconteceu na parte da tarde de ontem, enquanto eu tentava me reestabelecer dessa crise broncopulmonar, né, esquisitíssima pela qual estou passando, mas que tudo indica sobreviverei. Meu irmão Nerdola Vader, inclusive eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no YouTube também, fez uma postagem muito divertida no Instagram. Recomendo que acompanhem ele tanto no Instagram quanto no Twitter. Perdoem o meu nariz entupido, não tem nada a ver com o que eu tô falando. E ele fez ontem uma postagem no Instagram dizendo o seguinte: a DC Choquei, né, famosa por não assumir os próprios erros, agora possui zero tolerância a perfis contrários. A página, conhecida como Universo DC Lixo, já havia passado vergonha ao afirmar que heróis não usam armas, mas agora, ao bloquear perfis que pensam diferente, literalmente excluindo qualquer chance de defesa, essa acabou passando dos limites. E mais uma vez, perceba como é que é um tipo de bloco extremamente covardão de fato, porque te bloqueia pra continuar falando de ti. Não é pra se livrar da gente, você tá entendendo? É pra continuar metendo pau sem que a gente veja. Mas é claro que o público faz questão de levar pra nós. Aí a DC Nauta fez aquela postagem que você já viu e os caras estão dizendo aqui, ó, vocês têm que desbloquear o cara pra responder isso. Quando eu me senti burro, eu lembro que tem pessoas mais burras ainda, kkkkkk. Os caras caindo em um clickbait pela capa do vídeo. Porque sim, aquela thumb onde estou eu e o engenheiro Léo, um abraço pra ele, o conteúdo do podcast inteiro não tem exatamente a ver com a nossa opinião a respeito do Superman. Uma série de coisas que a gente fala ali, inclusive brincando, ó. Pelo menos desbloqueie os caras pra responderem. Covardes escrotos de merda. Essa comparação aqui que o Nerdola Vader fez, eu nem sei se eu concordo, mas eu achei muito divertida, porque você viu como eu tô bonito naquela imagem ali, Barros? Másculo pra caralho, você viu? Você viu, aí ajuda, né? Puta que pariu, ó. É Nerdola da Liga Nerdola, sou eu. Gigante Richard versus Sojado da Irmandade das Putas. Acho que ele exagerou um pouco nos termos aqui. DC Nauta Choquei. Primeiro ponto, metralhadora de vídeos. A gente se esforça. Mente pro público o tempo todo. Honra o próprio público.
zoado pelo próprio público. Queda seguida de ascensão. Nossa, 1000 quedas e meia ascensão, mas tamo junto. Não sabe lidar com críticas. Cultura pop raiz. Ó, me senti foda agora, só pra você saber, tá? Falsa página da DC. Sim. Exala testosterona. Você concorda com isso, Baus? Eu concordo. Eu também. Não concordo, não, eu discordo. Eu tenho muito problema de... com One Piece, com anime, você chora Mas com ao anime. mesmo tempo eu tenho muito problema de libido, né? Eu tenho tomado até chá pra ter menos ereção. Bicho, sou casado há 16 anos, cara. O que adianta ter ereção toda hora, né? Eu tô tentando controlar isso, eu tô tentando ter menos, sabe? Porque não tem motivo, cara. Tem horas que eu tô aqui sentado no estúdio, aí acontece. Eu olho pra baixo e falo assim, mano, pra quê, velho? Acalma aí, velho. Não tem nada a ver você fazer isso. Obrigado pela testosterona, o Nerdola Vader, tamo junto. Exala soja, posicionamento admirável, sinaliza falsas virtudes. Assume os próprios erros, aqueles que eu reconheço com certeza. Camufla os próprios erros. Nerdola, covarde, sonha com o Emo Wagner o tempo todo. Sonha com a Liga Nerdola o tempo todo. Exemplo de criador, exemplo do que não ser. Caramba, o Nerdola Vader às vezes realmente exagera, mas você é incrível. Obrigado pelos elogios, tá bom? E aqui ele fez justamente 2 fragmentos mostrando como é que foi a trocação ontem com a Universo DC Choquei. Eu tô com muita dificuldade pra falar e respirar ao mesmo tempo. Quantas vezes eu já falei isso nesse vídeo, Barros? 32 vezes. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso entregar vídeos, tá bom? Então me perdoe aí se algum raciocínio não fez tanto sentido, se uma palavra não conectou bem com a outra, e me fala a sua opinião, por favor, aí no espaço dos comentários, justamente a respeito dessa bobagem toda. Desculpa de começar os nossos trabalhos da semana praticamente com um assunto tão pueril, mas é que aconteceu ontem e eu queria compartilhar contigo, beleza? Você clicou na curtida, você deixou seu comentário, Barros, obrigado por mais um. Tamo junto e até o próximo. Estude inglês. Com o método BioA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.